O documentário a seguir é uma proposta desenvolvida a partir da disciplina Saúde Coletiva e Epidemiologia, ministrada pelo professor mestre Michel Binda Becali. Onde um profissional de educação física pode atuar? A educação física é uma área importante para a sociedade? O documentário a seguir irá abordar a percepção dos acadêmicos e professores de educação física da ESFA sobre a importância dessa área profissional para a sociedade. Olá, meu nome é José, eu sou do primeiro período de Educação Física e para mim a Educação Física ela é importante na sociedade porque ela diverte, ela trabalha e ela, além de tudo isso, ela é saúde. Então, a saúde é bem importante para a sociedade. Meu nome é Thaís, faço o primeiro período de Educação Física. Eu escolhi Educação Física porque é uma área que eu gosto muito. Desde muito nova eu tinha essa concepção de escolher Educação Física. E eu acho muito importante a Educação Física tanto para a saúde, por causa dos esportes. Gosto muito de competição também. E acho que é uma forma das pessoas aprenderem a trabalhar em grupo, ver as dificuldades do outro, entender melhor as várias formas de atividades que existem para, independente de qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de idade, é uma integração de pessoas. Bem, meu nome é Poliana Miranda Vietcheski, eu curso o terceiro período de licenciatura em Educação Física. Quando a gente entra normalmente para fazer esse curso, a maioria dos alunos pensam que é só prática de atividades físicas, que é só esporte, que é só musculação. Mas quando a gente começa a vivenciar o curso, a gente vê que não é só isso. E a gente acaba descobrindo também a importância que a educação física tem na sociedade. Por exemplo, eu acho muito importante a questão da interação, de você colocar uma pessoa, digamos assim, antissocial, para estar se relacionando com outras, colocar a inclusão também de pessoas com deficiência para estar praticando as atividades físicas. Você não vai desenvolver só as capacidades motoras das crianças, dos indivíduos em si, mas também o cognitivo, a sociabilidade. Eu acho que é isso a importância. Você desenvolve a pessoa no ser completo, não só nas práticas corporais, mas na cultura, na inteligência, no social. E é isso. Obrigada. Camila Silva, estou no terceiro período de Educação Física da ESFA Santa Teresa do Espírito Santo. Para mim, a importância da educação física para a sociedade é a questão da formação do indivíduo, que a educação física não só forma a questão corporal, mas também a questão psicológico e cognitivo de todas as faixas etárias, tanto infantil, adulto, e todas as fases da pré-escola até o ensino médio. E, como assim, é uma coisa que tem que ser muito valorizada, a educação física também na escola, que eu acho importante, e que a sociedade tem que ter vista com bons olhos. Oi, eu sou Juliana, sou estudante de Educação Física, estou no 5º período aqui na ESFA. E a importância da Educação Física na sociedade, para mim, é que tem uma função motivadora e revolucionária. A educação física ela trabalha muito com a mente e o corpo da pessoa. E hoje em dia as pessoas estão buscando mais fazer atividade física, a questão da alimentação. Então eu acredito que a educação física ela vem para ajudar nesse lado, a questão da saúde e da qualidade de vida melhor. Meu nome é Henrique Targueta, meu nome é Jonathan Devos, estamos no 5º período de Educação Física e nós pensamos na educação física como uma forma de melhorar habilidades motoras, de prevenir certas afecções, patologias. Nós pensamos também na educação física como uma possibilidade de uma reflexão do atual contexto sociocultural da sociedade. De certa forma, elas proporcionam um enriquecimento cultural mais amplo, porque ela tematiza de forma pedagógica a cultura corporal de movimento.
Me chamo Felício, sou acadêmico do 7º período. A educação física, para mim, na sociedade, representa, na prática, o que está acontecendo aqui hoje. Acesso à saúde, acesso à cultura, uma forma das crianças e a sociedade em geral vivenciar tudo que bom que a educação física tem a oferecer. Meu nome é Marcelo, sou do 9º período de Educação Física e eu penso que o papel da educação física na sociedade deveria ser uma educação para a vida. Por exemplo, corrigir posturas, como se portar, como se sentar. Eu acho que assim, desde a educação infantil também ensinar isso, eu acho que assim poderia prevenir várias doenças, várias lesões, e assim, mas, na verdade, a educação física, na sociedade, ela é vista muito como esporte, né, esportivização. Todo mundo que a gente fala, tu faz educação física, você vai jogar bola, você vai dar aula de musculação, e essas coisas. Meu nome é Augusto César Correia Rezende. Eu estou matriculado no 5º período, estou pagando matéria. A pergunta que me foi feita é o que a educação física representa para a sociedade. Ela tende a somar em tudo quanto é área na sociedade hoje, ao meu ver. Tanto na saúde, tanto no esporte. Ela não tem uma área fixa para ela. Ela vem somando em tudo quanto é área. Só Acreditamos num processo de formação dinâmico e, com isso, é possível que essas percepções, ao longo da graduação, por meio das experiências vividas, como, por exemplo, o Festival da Cultura Corporal, os sujeitos possam construir uma percepção crítica em relação à área de atuação da educação física e não apenas reproduzir um discurso reducionista. Olá, bom, meu nome é Reuel Mareli, sou professor de Educação Física, trabalho na Escola Superior São Francisco de Assis e, para mim, a importância da educação física para a sociedade é a seguinte: como qualquer tipo de conhecimento, somente quando a gente lida com a educação no ramo escolar, a gente tem a função de desenvolver vários tipos de linguagem, reconhecer vários aspectos que o mundo traz para a gente. E a educação física nada mais é do que mais uma dessas linguagens. A gente tem hoje em dia o fenômeno esportivo, ele está aflorando cada dia mais. O brasileiro ele é apaixonado por futebol, esportes em geral. E assim, a educação física tem uma função muito importante, que é trazer um modo de pensar crítico dessas manifestações culturais e corporais, para que a gente não seja sempre bombardeado com discursos midiáticos acerca do que vem a ser, a gente possa pensar sobre isso, reconhecer e pensar criticamente sobre o papel dessas práticas esportivas, corporais e culturais no mundo em que vivemos. Isso vai trazer grandes benefícios para a gente. Fora isso, temos as questões de visão ampliada de saúde, a questão do nosso próprio corpo, as necessidades que o nosso corpo tem, e tudo isso, o profissional de educação física, o campo de estudo da educação física vai estar trazendo para a gente, tá? E isso, dentre vários outros fatores, configura uma pequena parte do porquê que a educação física vem a ser tão importante na sociedade. Meu nome é Adriano, sou professor aqui na ESFA, no ensino superior, sou professor também na Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Bom, a questão da educação física, no meu modo de ver, a importância dela na sociedade, é trabalhar as valências físicas, mentais, no geral, do ser humano, através dos seus conteúdos, né? Dança, lutas, atividades físicas, que isso contribui, no geral, para a saúde do ser humano e o seu bem-estar. Meu nome é Gisele, eu sou professora de Educação Física, sou docente da ESFA, da graduação. Já fui docente por muito tempo da escola básica, tanto particular quanto da prefeitura, e trabalho também na área da saúde mesmo, em prefeitura e clínica de Pilates. Eu procuro, assim, não ter um conceito muito fechado, um preconceito, porque a gente sabe que a educação física ela tem muitas vertentes, né? Então eu tento ter a mente o mais aberta possível. Mas eu acho que a contribuição que a educação física ela traz para a sociedade é proporcionar ou
acho que seria proporcionar mesmo o maior número de vivências possíveis para que a gente tenha criticidade suficiente para lidar com o nosso corpo, para saber como educá-lo, como trabalhar nesse mundo hoje da forma que está, para a gente poder viver da melhor forma possível. Então a gente tem, na vertente pedagógica, a gente pensa que a função da educação física é proporcionar o maior número de vivências possíveis, para que a pessoa tenha um entendimento melhor sobre o corpo, tornar um cidadão crítico. Se a gente pensar na educação física enquanto saúde, seria a promoção da saúde no entendimento, para que a gente não absorva todo o discurso que a mídia traz, mas que a gente tenha essa criticidade para poder estar desenvolvendo. Então assim, eu não tenho uma definição do que seria o papel da educação física para a sociedade, mas eu acho que ela tem que tentar fazer com que nós tenhamos criticidade para saber trabalhar com o nosso corpo e com o corpo do outro também. Olá, meu nome é Angel Sumar, sou docente, professor de educação física da ESFA, sou formado na instituição em licenciatura, bacharel, e fiz o mestrado pela UFES, na mesma área de educação física, e eu tenho visto durante esses anos a importância dessa disciplina para a sociedade em vários âmbitos, né? Um deles devido à importância das práticas corporais que são transmitidas culturalmente, foram criadas a partir dos anos, e a educação física ela tem um papel super importante de continuar nessa transmissão dessas práticas, né, de forma mais efetiva e capacitando os seus estudantes, né, para que a área venha continuar se propagando no cenário, né, social, e dentro dessa importância a gente pode citar os aspectos psicológicos, físicos, emocionais, dentre outros fatores que essa área, que essa disciplina proporciona naqueles que fazem parte dela, tanto os alunos, estudantes para atuar no ensino superior, no ensino fundamental, básico, quanto as demais áreas que estão voltadas para o campo. Meu nome é André, eu sou professora aqui do curso de Educação Física, e a pergunta feita por Chayane é qual a importância da educação física para a sociedade. A educação física ela é a parte ela é responsável por toda a cultura corporal. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui no festival é de responsabilidade nossa, transmitir às gerações o que é construído culturalmente. E ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas pelo prisma do esporte, pelo rendimento, mas sim uma perspectiva educativa. A partir do momento que eu sei a construção dessas práticas, eu consigo compreender também melhor a minha situação da sociedade que eu estou inserida. A educação física ela trabalha então um leque corporal, de cultura corporal muito grande, dentro de vários conteúdos e que enriquece não só o repertório cultural, mas também a história das sociedades. Não sei se ficou muito óbvio. Bom, eu me chamo Michel, eu sou licenciado em Educação Física. Eu atuo como professor de ensino superior no curso de formação em Educação Física, tanto nas modalidades de licenciatura quanto bacharelado há 4 anos e meio, mais ou menos. Sou professor da ESFA. Pensar o papel do professor de educação física na sociedade, de todo modo, a nossa responsabilidade é muito grande, independente do campo específico no qual estejamos intervindo. Porque, veja, a gente trabalha com formação humana, no fim das contas, independente de estar ou não presente na escola. O que eu percebo é que muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente não percebe que na academia eu estou formando alguém para alguma coisa, ou seja, com alguma intencionalidade. É um ato intencional, é uma ação intencional. Só para citar um breve exemplo, eu gostaria de pensar, já que eu citei o exemplo da academia, que não é o único espaço de intervenção, né? Nem a escola também, ambos válidos, eu gosto de pensar no momento em que um aluno teu te procura, numa academia, por exemplo, e esse aluno está acima do peso. Cara, o modo como você lida com essa questão, o modo como você recebe e acolhe esse aluno faz toda a diferença no sentido de que isso também é educar. Se você olha para o teu aluno e diz assim, não, realmente está precisando, você está meio fora de forma, você anda precisando fazer um pouco de atividade física, você reforça uma questão que é tratada desse modo no âmbito do senso comum.
Eu penso que a gente precisa problematizar essas coisas e trazer um olhar que é o olhar diferenciado do senso comum, ou minimamente tensionar essas interpretações, esses olhares a nível de senso comum. E isso não depende de eu estar na escola, de eu estar na academia, de eu estar num hotel, numa pousada, numa clínica. Isso independe. Eu penso que a nossa formação nos dá esse suporte. A grande diferença é como a gente trabalha com esses elementos ao longo da formação. É preciso se despir de alguns preconceitos para poder pensar algumas coisas na intervenção com o aluno. Eu sei que fica uma resposta bastante ampla, mas eu não tenho como pensar o papel da educação física na sociedade sem pensar antes essas questões. Percebe? Assim, somos formadores. Em síntese, assim, grosso modo, eu diria que somos formadores pelos motivos que eu enumerei. A gente pode ser formador tanto no sentido de ser reprodutor, quanto no sentido de ser produtor de algo novo. Ou de algo novo, não gosto muito do termo, mas algo que é diferente do que está colocado, que é diferente do que está posto. É diferente daquilo que se tornou o senso comum. Então, nesse sentido, eu acho que a gente poderia contribuir na formação de um outro senso comum sobre o que é o ser humano, sobre o que é o corpo, sobre o que é a vida, porque elementos para isso nós temos na formação. Em síntese, eu diria que é isso. Muito obrigada. Precisamos problematizar as diversas percepções e construir um olhar crítico sobre a importância da educação física durante a formação, para não nos tornarmos apenas reprodutores, mas sim coautores de nossas práticas. Pensando nessa questão, qual o impacto essas percepções geram para a profissão em meio à sociedade? Os resultados do Festival da Cultura Corporal seriam consequência desse fato?